É um acréscimo, rei. Acontecido, gente. Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Pod Fake Brasil. E hoje nós vamos falar sobre a guerra do Irã contra Israel. A terceira guerra mundial pode acontecer. O apocalipse está prestes a acontecer. Rafael, o que tu tira a conclusão dessa guerra e das outras que estão acontecendo em geral? Cara, é notório, na minha percepção, eu não sou especialista na área, claro que não sou especialista em geopolítica, mas a gente está sempre acompanhando, né, cara? E o que nos interessa de fato é essa questão espiritual de tudo isso. E não é nenhuma novidade que o Irã, a antiga Pérsia, é um inimigo, um rival de Israel, séculos, muitos e muitos anos. E eles vêm prometendo já desde a atualidade que eles vão atacar Israel. Então, é uma promessa velada. E eles, cara, vêm tendo atrito com Israel, porque eles não toleram a existência do Estado Israel. Mas eles vêm fazendo ameaças já há bastante tempo. E é uma surpresa, de fato, eles terem atacado Israel, porque o que se percebe durante a história, quando se percebe na história, é aquele antigo ditado: cachorro que muito ladra não morde. Mas agora, de fato, eles atacaram, lançaram, se não me falha a memória, cerca de 500 drones, né? Entre esses drones, mísseis e tal. Então é uma coisa, assim, ímpar na história. É um divisor de águas nessa questão. E tudo isso desencadeado, como todo mundo bem sabe, pelo ataque de Israel, né? Na Síria. E foi lá e matou um dos grandes líderes iranianos que fazia essa guerra tabela, né? Porque o Irã, ele financiava muito grupos extremistas para atacarem, né? Não faziam um ataque direto, mas financiavam grupos como o Hezbollah e entre outros, né? Para ir minando, para justamente ir provocando Israel. Então Israel reagiu, né, a esse ataque na Síria, porque ali o sul da Síria faz divisão com Israel, então eles ficam atacando Israel e minando. Mas as consequências espirituais disso que é o que mais me preocupa, porque é uma coisa já falada há muitos anos, desde que eu sou criança, é falado essa questão dos ataques a Israel. A gente bem sabe que Israel, né, nasceu, o Estado Israel nasceu em 1948, inclusive com a participação de um brasileiro, Oswaldo Aranha, assinando, dando sanção ali para que se torne um novo Estado de Israel na ONU. Então é muito recente o Estado de Israel, mas sobre muito ataque. E já há muitos e muitos anos, né, é falado sobre essa questão dos povos se reunirem contra Jerusalém, contra Israel e atacarem, né? Tem um hino até, inclusive, muito antigo, a Cecília, que fala, né? Jerusalém, Jerusalém, né? Te conheço pela história, mas quero te ver também. As nações se reunirão contra ti, Jerusalém. Então, é uma coisa que já é falada há muitos anos. Mas, ao meu ver, e isso nos toca diretamente, não só nas questões da profecia e para Israel, mas para nós, brasileiros, cidadãos, né? Aqui do século XXI, um lugar bem distante, entre aspas, no mundo globalizado hoje em dia não existe mais distância, nos toca a questão que isso pode desencadear algo muito maior, né? Como a Terceira Guerra Mundial. E a gente está vendo todos os povos, eles meio que se movendo, se mexendo, cada um, né, se preparando para um grande evento. É uma coisa que vai mexendo com o inconsciente da gente, vai trazendo indícios de que alguma coisa está acontecendo, ainda mais com o pronunciamento agora há pouco tempo, né, do Putin, dizendo que se os Estados Unidos se envolver nisso diretamente, eles vão apoiar o Irã diretamente. Então, aí a escalada é completamente diferente. E aí tu falavas de apocalipse. Bom, eu não consigo ver outro cenário senão apocalipse,
Tá, Rafael, e qual que é a questão espiritual atrás disso? Bom, cara, eu vinha falando, né, que eu vejo um cenário apocalíptico por causa disso. E, cara, há muitas teorias, há muitas especulações, há eruditos falando sobre o assunto. E aí, quando tu pega ali o livro de Apocalipse, tu correlaciona ele, e não tem como não correlacionar ele com Daniel, e até algumas partes de Ezequiel, tu começa a ver um cenário bem parecido com as descrições do que tu encontra em Daniel. Por exemplo, Jesus, né, falando a Daniel, Deus falando a Daniel, né, que era para ele encerrar o livro, que eram aqueles eventos haveriam de acontecer depois de muitos anos, tal, que fala acerca de Jerusalém, de Israel, que ele seria reconstruído e depois de muito tempo e tal. Tu vê que isso aconteceu à risca, essa profecia. Ela foi se cumprindo à risca, sabe? Sem tirar e nem colocar. Basta tu fazer um estudo ali no Google e tu vai perceber que se cumpriu à risca. Agora, a questão do anticristo, que é uma questão mais peculiar, mas ao mesmo tempo, eu acredito que é uma questão assim mais difícil de entender no sentido de ser assertivo, porque há muita especulação, né? Há muita teoria, há algumas pessoas dizendo que o anticristo pode ser o Papa, que o anticristo pode ser o Macron, que o anticristo pode ser o filho do ex-presidente americano, o Donald Trump, exato. Então há muita especulação nesse sentido, né? Algo que as pessoas vão chamar de teoria da conspiração. Eu não sei até onde isso é uma teoria da conspiração, eu não sei até onde isso tem um fundo de verdade. Agora, a grande questão é que aonde há fumaça, há fogo, né, cara? Então, a gente está percebendo todo esse cenário se formando e isso é uma coisa, assim, contundente. Porque se tu pega a descrição de Mateus 24, a parte B dele, porque a parte A, Jesus está falando ali diretamente com os discípulos e do que aconteceria ali com o general Tito, né, na destruição no ano 70 depois de Cristo. Quando os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, vede que pedras, que construções, eles estão maravilhados. E não é à toa que eles estão maravilhados. Porque se tu olhar na história, tu botar um Google ali, Herodes, tu vai perceber um grande construtor. Uma das grandes características do Herodes o Grande, a marca dele, é as megas construções que ele fez. Basta tu olhar, por exemplo, você que está assistindo, dá um Google lá em Massada. Vê o que é Massada. Sabe o que dá pra dar o Google também? O Google no YouTube, entrar no nosso canal, se inscrever e deixar o like. Aí embaixo, não custa nada, não vai perder dinheiro, só vai nos ajudar também. É isso aí. Crescendo mais ainda no YouTube e poder produzir mais conteúdo de qualidade. Deixa o teu like aí, cara. Não perde tempo e se inscreve no canal, cara, pra receber mais conteúdos como esse. Bora lá. Então, cara, Herodes, ele tem essa marca, essa característica, né? Eu vinha falando de Massada, viu? A grande construção que foi Massada. Tu vai ver lá imagens do que foi Massada, aquele castelo de refúgio dele. Aquilo foi algo grandioso. Então, a admiração dos apóstolos em relação ao templo, eles estavam se referindo ao templo, vê de que pedras, que construções, porque eram pedras megalíticas, pedras gigantescas. Inclusive, tem lá pedras caídas até hoje em Israel, aquelas pedras gigantescas. E para assentar aquilo ali, o cara tinha que ter, sabe, uma mão de obra, sabe? Tinha que ter um poder, influência para poder fazer tudo aquilo ali, né? Então, essa parte de Herodes, essa parte que os discípulos perguntam sobre o fim do mundo e quando há de acontecer isso, Jesus, a primeira página do Mateus 24, ele está aludindo a isso, a esse cerco de Jerusalém, esse cerco, né, que o general Tito fez, e foi algo terrível, terrível, terrível. Tudo que ele vai dizer: quem está nos montes, né, não volte a pegar uma capa. Ai das grávidas naquele dia, né, porque foi um cerco terrível. Mas a parte B, ele já começa com uma característica profética diferenciada. É sutil, mas se percebe que está falando para alguma coisa maior.
está fazendo referência ao anticristo. Jesus fala, quando vocês virdes a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, lembra que eu me referi a Daniel há pouco tempo, falando que Daniel citou, o próprio Deus que falou para Daniel, e Daniel escreve sobre essa abominação desoladora, sobre esse camarada, sobre esse governo que se implantaria, esse difamador, esse cara que seria contra Deus, contra tudo aquilo que se chama Deus. E a história está aí e vai fazer menções de alguns anticristos, porque o anticristo que tanto se fala é alguém que os eruditos dizem que será alguém. Todavia, a descrição bíblica, quando fala de um anticristo, ela descreve que anticristo basta ser contrário a Cristo. Basta bater contra todas as verdades de Cristo, de Jesus. Então, nesse sentido, qualquer um pode ser um anticristo, desde que tenha essas características e que fale contra Jesus, que tenta dissolver a doutrina, sã doutrina de Cristo. Inclusive, até pode ser anticristo dentro de uma igreja. Por que não? Tendo essas características, é um anticristo. Agora, esta abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel na boca de Jesus, alguns eruditos vão dizer que houve alguns que tiveram poder na sua mão, como Antíoco Epifânio, né, que sacrificou um porco no altar, lá no templo. Ele sacrificou um porco lá. Então alguns eruditos vão dizer que este foi um anticristo. Outros vão dizer que o próprio general Tito também foi a abominação desoladora, porque quando ele, no ano 70, dessa guerra que a gente acaba de falar, ele adentra os portões de Jerusalém, ele faz uma carnificina. Muitas pessoas fogem, mas quando ele entra dentro do templo, ele faz uma adoração a Apolo, se não me falha a memória. Então, alguns eruditos vão dizer que o próprio Tito, o general Tito, que depois vem se tornar um imperador, ele também foi a abominação desoladora. Agora, a grande questão é, e para os nossos dias? Outros também vão dizer que Nero foi uma abominação desoladora, foi uma espécie de anticristo, e de fato ele foi, porque ele fez uma perseguição ferrenha contra muitos cristãos. Mas, nesse sentido, também a Igreja Católica fez um papel, assim, exemplar, né, em questão de perseguição. Se de um lado nós temos Roma perseguindo os cristãos, colocando no Coliseu e na arena, e matando os nossos irmãos, né, servindo de alimento para feras, para leões, e a história mostra algo terrível, terrível, terrível. Então, Nero foi uma espécie de anticristo, a própria abominação desoladora também nesse sentido. Mas aí com a Igreja Católica a gente tem uma nova perseguição. E eles vão ali perseguir os cristãos e vão matar todo aquele que se levanta contra a doutrina católica, contra o papado. E perceba você que o papado, o poder papal não era algo, sabe, ínfimo, era algo grandioso. Tanto que a questão religiosa e política estava ligadíssima, era visceral, estava interligado. Era algo assim interligado, de maneira que para um rei se casar ele tinha que ter a bênção papal. E é nesse cenário que surge Martinho Lutero, sabe, se levantando contra isso. Quando ele vai lá na igreja de Wittenberg e prega as 95 teses contra as indulgências e mais algumas doutrinas ali, era contra esse caldo todo que ele estava se levantando. Muito embora eu não sei se ele tinha a total dimensão contra o que ele estava se levantando, mas era o próprio Espírito de Deus se levantando. Então Deus sempre levanta, em meio às adversidades, algumas pessoas que vão colocar a sã doutrina, vão preservar, né? Como Elias, por exemplo, quando fala: Senhor, só eu restei,
né, na caverna, sendo alimentado pelos corvos, chorando, né? Alguns vão dizer que ele estava em depressão, eu não me arrisco a dizer isso, mas... E o Senhor disse para ele, não, cara, tá... Na linguagem de hoje, tá viajando. Eu separei para mim mais um monte de gente que não se corrompeu com essa comidinha aí, com essa doutrina de Jezabel, que não se envolveu com isso tudo. Mas, voltando, então a grande questão é, eu não me arrisco a dizer o fulano, o ciclano é o anticristo. Mas o cenário, todo ele está composto para isso. O cenário todo sendo preparado para a entrada do anticristo. Eu diria até, Raí, que não é sendo preparado. Eu acredito que ele já está adentrando. Já está assim, sabe? Tá botando os pés. Acalcado já. Tanto que a gente está vendo todo esse cenário, e quanto mais confusão tiver e quanto mais instabilidade tiver, mais propenso é para um único governo mundial, mais propenso é para que alguém se levante e diga, não, eu vou botar a paz mundial. Tu acha que o anticristo, ele tá por detrás dessa guerra que tá acontecendo atualmente lá no Israel? Eu não sei se diretamente, mas que a preparação para que ele se levante, talvez seja alguém que diga, China, fica quietinha, Rússia, cala-te, Estados Unidos, coloca-te no teu lugar, porque agora nós vamos fazer uma nova era, vamos colocar agora a paz. Veja bem, a Bíblia fala de um concerto de paz, e é por isso que Israel está no epicentro de tudo isso, porque ele faz um concerto com Israel de 7 anos, que é o que o Apocalipse diz, e que Daniel também faz esse pano de fundo. Ele faz um acordo de 7 anos, e durante 3 anos e meio há uma paz absoluta. É uma falsa paz. Depois disso ele corta essa paz e agora ele diz, não, agora vocês abandonem o Deus e adorem a mim. Ele faz cessar a adoração como se fazia, né? Então assim, para que isso tudo aconteça, para que esse anticristo possa, no mínimo, fazer esse concerto de 7 anos, porque pressupõe-se que haja já estabelecido em Israel uma coisa que ainda não acontece, que cessou-se com Jesus Cristo, que é o quê? O sacrifício. Quando Jesus morre, ele foi o próprio sacrifício, então foi abolido. E isso é uma das grandes questões que te faz pensar por que Israel aboliu, né? É a própria mão de Deus fazendo, não. Esses sacrifícios, como está escrito lá em Hebreus 11, 12, 11, se não me lembro, não me falha a memória, que diz, ora, é impossível que sangue de touros e de bodes tire pecado. Há uma nova aliança estabelecida em Jesus. Portanto, o sangue que foi derramado é puro, santo e carmesim. Então, já não havia e não há mais necessidade desse derramamento de sangue como Israel fazia. Porém, a preparação para se estabelecer o novo templo, para que se possa retornar a essa antiga prática de sacrifícios. Cara, espero que esse bocejo não seja tédio. Então é isso, sabe, Raí? No mínimo, para que possa se levantar o anticristo, para que ele proponha esse acordo de 7 anos, o sacrifício tem que estar estabelecido. Mas o cenário todo, ele já está preparado, pelo menos mundialmente, por causa da instabilidade. E Israel já ameaça agora fazer esse novo sacrifício, já é decantado. Basta você procurar no YouTube, basta você procurar no Google, você vai ver novilhos vermelhos, bota aí novilhos vermelhos em Israel, já foram comprados, já estão à espera para serem sacrificados. Todavia, a Bíblia nos adverte, a Bíblia é inerrante, ela diz que o profeta Daniel fala sobre o tempo dos gentios, que nada mais nada menos do que túmulo da rocha. Você percebe lá, e sobre o comando de quem está lá. Se você vai a Israel, você não consegue chegar no templo. Há os gentios lá, há um povo não judeu, porque Israel é dono de Jerusalém, mas o
ponto principal da religião judaica não está sob o seu domínio, porque eles têm acesso só ao Muro das Lamentações, a parte que teve que ser escavada, porque aquilo que se vê dos Muros das Lamentações estava enterrado. Eles desenterraram aquilo para poder ter, sabe, resquícios do que fora o templo antigamente, mas agora, rumo da rocha, porque tem a rocha, né, do Monte Moriá, onde Abraão sacrificou Isaac. Então eles não têm esse domínio religioso, eles não têm. Então eles têm que retomar aquilo ali e mexer naquilo ali é um ninho de vespa. Então causaria muita instabilidade. Mas como as coisas estão afluindo hoje, não é tão difícil Israel de repente se atrever a querer, bom, aqui está um caos mesmo, vamos tomar isso aqui. Eu não estou dizendo que Israel vai fazer, não me interprete mal, não estou dizendo que Israel vai fazer, não é isso. Eu estou dizendo que o cenário de instabilidade pode acontecer muita coisa, desencadear muita coisa. E se o medo é a estabilidade já está instaurada. De maneira que até o Brasil sobrou para o Brasil com a fala do presidente. Veja bem, como as coisas tomam uma escalada terrível, não se mede o que se fala. Então, se dá para tirar alguma conclusão, de que o cenário está concluído, o cenário está caminhando para isso. Eu vou perceber, na verdade, que Israel é um país pequeno, graças, e tem vários de volta dele que estão contra ele. Sim. E ele nunca perde. Não. Nunca perde. Isso aí é promessa de Deus. Então, cara, ele é pequeno, mas ele tem promessa, né, cara? Ele é filho da promessa. Muito embora a Bíblia nos fale que em Apocalipse 12, isso fica muito claro, pelo menos lá no final, nos últimos versículos, a gente vê aqueles que seguem o testemunho de Jesus, vai fazer toda uma descrição de Israel, a mulher grávida, né, vestida de sol, com 12 estrelas sobre a cabeça. Essa é Israel. E o fato de Israel ter sido colocado hoje aonde está, é a própria mão de Deus, né? Porque ela foi levada ao deserto durante um tempo, afligida e tal. Então, cara, Israel tem a promessa, muito embora os filhos da promessa são aqueles que seguem a Jesus, e eles não seguem a Jesus, isso é sabido, eles não têm Jesus como Messias, eles ainda esperam o Messias, e esse Messias não é difícil de fazer uma correlação entre o Messias esperado pelos judeus e o anticristo. A síntese é simples. Eu não posso afirmar categoricamente que seja o mesmo camarada, mas eu posso inferir. A história, a lógica me leva a crer assim, mas eu não bato o martelo. Mas, por que não? Porque alguém vai ter que fazer concerto com Israel. Alguém que é aceito por Israel. Alguém que o povo de Israel aceite como alguém que vai fazer pelo povo. E por que esse camarada talvez não seja o Messias que eles tanto esperam? E ultimamente tem sido falado muito que o Messias está próximo, Tem se falado como nunca sobre a vida do Messias judeu, né? E o nosso Messias é Jesus. Então eu fico por aqui com a minha fala. E eu queria agradecer a todos pela participação. Agradeço a todos pela companhia até aqui. Se você não deixou o like aquela hora quando eu falei pra você deixar o like, agora se inscreve no canal aí. Valeu.